Olá! A nossa apresentação, titulada como Análise Comparativa de Desempenho entre os hipervisores Zen e KVM por meio de benchmarks, utilizando Phoronix Test Suite, trata-se do trabalho final da disciplina de Sistemas Operacionais, lecionada pelo professor da disciplina, Charles Christian. Meu nome é Vinícius e estou acompanhado dos outros integrantes. Meu nome é Gabriel Bernardo. Olá, me chamo Nathan Carlos. Meu nome é Pedro Jorge. Bom, ao longo do vídeo trataremos dos seguintes temas: a contextualização, o objetivo, a arquitetura e funcionamento, os conceitos de benchmark, as ferramentas utilizadas, o hardware utilizado, sistema utilizado, plano de testes, métodos de benchmarking, testes KVM, testes Zen, os comparativos e, por fim, as considerações finais. Contextualizando o trabalho com o avanço a passos largos da tecnologia, a virtualização, presente desde a época dos mainframes, evoluiu suas técnicas, tornando-se mais eficientes e acessíveis. Com isso, ganharam espaços significativos nas aplicações de TI. Hoje em dia, é difícil encontrar algum recurso tecnológico que não utiliza, de alguma forma, a virtualização. Nesse contexto, muitos dos créditos direcionados a essa popularidade e sucesso da virtualização se dão aos hipervisores, que são ferramentas que coordenam a disponibilidade dos recursos dos equipamentos físicos para as máquinas virtuais, ou seja, fazem o meio-campo entre o hardware da máquina hospedeira e o sistema operacional da máquina virtual. Existem no mercado diversos tipos de hipervisores, mas com o intuito de sermos objetivo, nesse trabalho foi selecionado 2 hipervisores, o KVM e Zen, que são populares no ambiente da virtualização, pois são confiáveis, eficientes e gratuitos. O objetivo, através da escolha desses 2 hipervisores, é comparar seus desempenhos relativos referente ao uso de CPU, memória RAM e armazenamento. A fim de atingirmos esses objetivos de forma confiável, será conduzida uma análise em ambientes de teste controlados e usando benchmarks para mensurar o desempenho e, assim, possibilitar a identificação dos pontos fortes e as limitações de cada solução. Desde a versão 2.6.20 do Linux, o KVM está integrado ao kernel desse sistema operacional. Essa integração permite ao KVM transformar o Linux em um hipervisor de tipo 1, Bare Metal, o que o torna uma boa escolha para gerenciar máquinas virtuais que usam distribuições Linux, sendo também possível virtualizar outros sistemas operacionais, como o Windows, por exemplo. Essa integração ao kernel gera uma redução na sobrecarga operacional e possibilita um desempenho otimizado ao aproveitar das extensões de virtualização de hardware modernas, como o Intel VT e a AMD-V, que são extensões de hardware criadas para virtualização pela AMD e Intel, respectivamente. Essas tecnologias são integradas diretamente aos processadores modernos e facilitam e otimizam o funcionamento de hipervisores como o KVM. Por ser um hipervisor de tipo 1, o KVM consegue criar e isolar diversas máquinas virtuais com desempenho similar ao de sistemas nativos de hardware. O KVM é implementado como um dispositivo de caractere no Linux, exposto através do /dev/kvm, que funciona como a interface principal entre o espaço de usuário e o hipervisor. Ele também permite que aplicações como o QEMU ou Quick Emulator interajam com o KVM para criar e gerenciar máquinas virtuais. O KVM usa o /dev/kvm para permitir o controle direto das VMs através das chamadas IOCTL. As IOCTL são chamadas de sistemas no Linux usadas para realizar operações específicas de dispositivo que não podem ser tratadas por leituras ou escrituras padrões. No contexto do KVM, essas chamadas permitem criar novas máquinas virtuais, configurar a CPU virtual, incluindo a manipulação de registradores, alocar memória para as máquinas virtuais e gerenciar interrupções de hardware e executar instruções diretamente em uma CPU virtual, proporcionando desempenho nativo. O KVM também utiliza o KSM, ou o Kernel Same-Page Merging, que permite identificar páginas de memória idênticas entre as máquinas virtuais e substituir por apenas uma que é compartilhada entre as máquinas virtuais, com o objetivo de reduzir o uso de memória sem comprometer a eficiência. O KVM também faz uso do balonismo, que é responsável pelo ajuste dinâmico e alocação da memória entre as máquinas virtuais. O balonismo também torna possível o overcommitment de memória,
que permite que a quantidade de memória alocada para as máquinas virtuais seja maior do que a quantidade física de memória disponível no host. Agora falando do Zen. O Zen, como KVM, é um hipervisor de tipo 1, mas diferentemente do KVM, não precisa de um sistema operacional, pois ele é integrado diretamente no hardware. A estrutura do Zen é baseada em domínios, com o domínio 0 e os domínios U. O domínio 0 é a máquina virtual de gerenciamento e tem privilégios elevados, permitindo a ele o controle, a criação, inicialização e parada das máquinas virtuais no sistema. Já os domínios U são máquinas virtuais comuns que não possuem privilégios diretos de acesso ao hardware e dependem do domínio 0 para acessar os recursos. Isso permite maior segurança e controle sobre o ambiente virtualizado. Um aspecto importante da arquitetura do Zen é que o domínio 0 deve conter drives modificados para gerenciar o acesso à rede e a disco das máquinas virtuais. Isso é necessário porque as máquinas virtuais do domínio U não podem acessar diretamente os dispositivos físicos. Em vez disso, elas fazem requisições ao domínio 0, que atua como intermediário, garantindo a comunicação eficiente entre hardware e máquinas virtuais. O Zen também possui suporte nativo a clusters. Os clusters referem-se a um conjunto de servidores que trabalham em conjunto para fornecer uma infraestrutura de virtualização escalável. No Zen, um cluster pode ser composto por vários servidores físicos que atuam como nós de computação. Esses nós são gerenciados centralizadamente e podem se comunicar entre si para garantir a continuidade dos serviços e a utilização eficiente dos recursos de hardware. Agora falando do conceito de benchmarking. O benchmark é uma ferramenta que, combinada a uma metodologia, serve para avaliação e comparação de sistemas ou componentes em relação a características específicas, como desempenho, confiabilidade ou segurança. Em relação às ferramentas de benchmarking, a equipe optou pela utilização de ferramentas que fossem capazes de proporcionar as análises necessárias dentro do ambiente Linux. Por conta disso, foi escolhido o Phoronix Test Suite, uma plataforma de código aberto amplamente utilizada na avaliação de desempenho computacional para diferentes componentes de desempenho, como CPU, GPU, unidades de memória e armazenamento. Além disso, foi incluído o Virt Manager, uma interface gráfica para administração de máquinas virtuais no Linux. Com ele foi possível gerenciar tanto o Zen quanto o KVM, garantindo um ambiente visual e intuitivo para configurar e monitorar as máquinas virtuais usadas nos testes. Em relação ao hardware, escolhemos uma configuração que oferece um bom equilíbrio entre desempenho e custo, garantindo resultados confiáveis. Começando pelo processador, utilizamos um AMD Ryzen 5 3600, um modelo de 6 núcleos e 12 threads com clock base de 3.6 GHz. A placa-mãe escolhida foi a Asus Prime B450M Gaming BR. Contamos também com 16 GB de memória RAM, o que nos permitiu alocar recursos adequados para as máquinas virtuais e para os testes realizados. No armazenamento, usamos um Seagate Barracuda de 1 TB, com uma interface SATA de 6 GB por segundo. E por fim, a placa de vídeo utilizada foi a NVIDIA Asus. E por fim, a placa de vídeo utilizada foi a NVIDIA Asus Phoenix GeForce GTX 1650, com 4 GB de memória dedicada. O sistema operacional usado foi o Ubuntu Desktop 24.04.1 LTS, escolhido por sua estabilidade e suporte de longo prazo. Já para a CPU, foram alocados 4 núcleos, o que é suficiente para garantir um bom desempenho nos testes, e na questão do armazenamento, foram alocados 25 GB de espaço em disco. E por fim, 4 GB de memória RAM foram alocados em cada máquina virtual. Sobre o plano de testes, nós buscamos avaliar o desempenho dos hipervisores KVM Zen em diferentes cenários, com foco na eficiência de gerenciamento de recursos. A execução dos testes foi estruturada para simular cargas variadas nas máquinas virtuais, destacando a influência do gerenciamento de recursos nos resultados. Os cenários de altas cargas, com gerenciamento ineficiente, podem levar a um baixo desempenho até falhas críticas no sistema. Por isso, os testes de memória RAM foram limitados a um estresse de 25% da capacidade. Também, cada teste foi realizado 3 vezes para garantir uma maior confiabilidade nos resultados e identificar possíveis variações. Em relação às métricas analisadas, temos 3 tipos de métricas, que são para a CPU, que é onde medimos a velocidade de compressão e descompressão de dados. Para a memória RAM, avaliamos a taxa de transferência de dados com operações em modo flutuante em 2 cargas, com 0% de estresse e 25% de estresse de memória. E por fim, no armazenamento,
foram analisadas as taxas de transferência medidas em megabytes por segundo e o número de operações de entrada e saída por segundo, os IOPS, durante a leitura aleatória. Para os testes de desempenho dos hipervisores, utilizamos ferramentas específicas do Phoronix Test Suite, selecionadas de acordo com cada métrica analisada. Primeiro foi o Compress 7-Zip, que avalia a eficiência de CPU em operações de compressão e descompressão de dados, medindo a taxa de compressão em MIPS. Durante o teste, todos os núcleos da CPU foram utilizados, monitorados com o comando htop, garantindo o uso completo do processador. O segundo foi o comando fill, que é focado no desempenho do armazenamento, onde ele simula leituras aleatórias nos dispositivos e analisa as taxas de transferências em megabytes por segundo e os IOPS. E por último foi a run speed, que é um teste de memória RAM, onde ele analisa a taxa de transferência de dados em megabytes por segundo durante operações de cópia em ponto flutuante. Para a memória RAM foram considerados dois cenários: o sem carga adicional, com 0% da RAM ocupada durante o teste, e com uma carga de 25% da memória RAM. Essas cargas foram geradas usando o main tester, para poder comparar o impacto delas no desempenho da memória. Esses métodos permitiram uma análise detalhada e confiável do desempenho dos hipervisores, simulando cenários variados para compreender melhor sua eficiência em diferentes condições. Bem, em sequência, apresentaremos os resultados desses testes obtidos através do Phoronix, e assim comparando um com os outros para determinar qual foi o hipervisor mais eficiente baseado no cenário que a gente se propõe a aplicar os testes. Para os testes de CPU, os valores obtidos nesse tipo de experimento geralmente são expressos em MIPS, Millions of Instructions per Second, ou seja, milhões de instruções por segundo. Essa seria a unidade de medida, né? Tendo a função de indicar quantas instruções a CPU consegue processar por segundo quando executa tarefas relacionadas à compressão e descompressão de dados. E no caso, vocês podem observar que abaixo de taxa de compressão e taxa de descompressão, nesse gráfico, temos SE mais ou menos e um valor. Esse SE seria justamente a sigla para Standard Erro, representando assim um erro padrão da média das três execuções de teste, representada por n igual a 3, né? Logo ao lado. Então, para cada teste desses, fizemos 3 tentativas e esse SE seria a média da taxa de erro padrão. Também é quantificado em MIPS, né? Obviamente. Então, essa seria a representatividade que o Phoronix nos deu como output para o teste de CPU no hipervisor KVM. Então, a gente pode observar que a compressão teve 24.075 MIPS, enquanto a taxa de descompressão teve 17.391. Esses seriam os resultados para o mesmo teste, só que dessa vez no hipervisor Zen. Esse seria, no caso, o resultado comparativo para a compressão, né, entre KVM e Zen, onde podemos observar que em azul nós temos a quantidade de MIPS e em laranja justamente aquela taxa de erro para o teste realizado. Para a compressão, podemos ver que a KVM, o hipervisor KVM, teve um desempenho um pouco melhor, já que ele está sendo representado pelas duas barras superiores, enquanto o Zen sendo representado pelas duas barras inferiores. Ou seja, o KVM, para o teste de compressão na CPU, teve um desempenho um pouco melhor do que o Zen. Agora seriam esses o teste para descompressão dos dados, né? Já aqui podemos observar que, de forma modesta, o Zen teve um desempenho um pouco melhor. Esse seria o output que a ferramenta Phoronix nos ofereceu para os testes executados na memória RAM. E nós podemos observar que, para esses testes, os valores obtidos são medidos em megabytes por segundo, metrificando a taxa de transferência de dados alcançada pela memória durante o teste, onde são realizadas operações de cópia em ponto flutuante. Ou seja, eles começam a manipular diversos dados do tipo float e observam o desempenho da memória em lidar com isso. Aqui, nessa imagem, podemos ver que esses testes foram aplicados para a KVM e nós temos dois resultados. O primeiro resultado, que é o que está acima, ele está se referenciando ao resultado obtido durante a aplicação de 0% de estresse, onde a memória estava livre, e embaixo temos uma carga de estresse de 25%. Como ficou bem nítido, com o estresse em 0%, o desempenho foi superior ao estresse em 25%. Já que ele conseguiu uma taxa maior de megabytes por segundo trafegada, né? Agora, no caso, nós temos a mesma saída de teste para o hipervisor Zen. Comparando os dois, nós podemos observar que para o cenário de 0% de estresse, o KVM teve um desempenho melhor. O mesmo se repete para o cenário de 25% de estresse,
onde o KVM também foi superior ao Zen, com uma taxa de 12.941,81 megabytes por segundo trafegado. E por último, não menos importante, o teste de armazenamento. O desempenho do armazenamento ele foi realizado com um teste chamado de FIO, que é uma ferramenta de benchmark, né, que permite a configuração de testes de leitura e escrita personalizadas com suporte para operações de bloqueio, operações randômicas e sequenciais, além de várias configurações de threads e processos, tendo como unidade de medida IOPS, como o Gabriel bem disse na parte de benchmark, né, sendo IOPS input, outputs per second, que são as entradas e saídas por segundo, e também em MBS, assim como na memória RAM. Nessa tela nós temos o resultado para o teste de armazenamento no hipervisor KVM, onde tivemos uma taxa de transferência de 975 megabytes por segundo e uma taxa de entrada e saída de 1949 IOPS. De semelhante modo, nós temos a saída para o hipervisor Zen, né, do teste realizado, e em sequência, comparando os dois valores, nós podemos observar que para a taxa de transferências em MBS, o Zen ele teve um desempenho inferior e o KVM foi melhor. E para a métrica de entrada e saída, de igual modo, o KVM também foi superior ao Zen. Considerações finais. Para construir a nossa consideração final, a nossa conclusão sobre o nosso projeto, foi elaborado alguns tópicos, onde a resposta desses tópicos compõe o que a gente aprendeu e como a gente concluiu o nosso projeto. Então, em primeiro lugar, o objetivo proposto para o projeto foi atingido? Nosso objetivo com o trabalho foi testar dois hipervisores diferentes, o Zen e o KVM, né? Submetendo-os aos mesmos testes com as mesmas condições de configurações de hardware. A ideia por trás dos testes consiste não em demonstrar qual é o melhor ou pior hipervisor, mas sim em relatar seus comportamentos e desempenhos em cada critério testado, comparando-os assim, né? Então, sim, alcançamos nosso objetivo. Conseguimos aplicar o objetivo proposto, que foi a instalação, os testes, e comparar os dois. Durante o desenvolvimento do projeto, quais foram os desafios encontrados? Bem, o desenvolvimento da aplicação prática do projeto, ou seja, todo o processo de pesquisa, testes, sucessos e insucessos, foram de grande importância para a equipe, tanto no quesito de aprendizagem, assim como na aquisição de resiliência, uma vez que durante as fases de instalação e testes, alguns empecilhos surgiram. Entre as dificuldades encontradas, a principal se deve por uma limitação do hardware disponível para os testes do critério de memória RAM, onde a mesma se apresentou ineficiente para aplicações de carga de estresse superiores a 25%. Ou seja, a nossa ideia inicial era, além de aplicar uma carga leve de estresse de 25%, também aplicar cargas superiores, moderadas de 50% ou cargas pesadas de 75% da RAM, por exemplo. Porém, ao realizar esses testes na prática, percebemos que a memória disponibilizada não foi suficiente, já que sempre que a carga maior que 25% era aplicada, ela ia reduzindo gradualmente até 25%, que aparentemente foi o limite que conseguimos aplicar. Então, esses desafios surgiram, sim, só que aprendemos muito com eles. Qual foi a conclusão geral entre a relação dos resultados obtidos pelos testes realizados, né? Podemos concluir que o hipervisor KVM, de modo geral, apresentou um resultado superior, mais eficiente em relação ao Zen, para os testes realizados, ainda que modesto. E vale ressaltar que não necessariamente o KVM é melhor do que o Zen, mas para os testes que a gente propõe a fazer, ele foi mais eficiente. Que outros projetos futuros poderiam surgir a partir deste? Para trabalhos futuros resultantes do conhecimentos adquiridos nesse projeto atual, surge a possibilidade de realização de testes com maior complexidade em hipervisores mais robustos, autogerenciados, sendo estes instanciados em nuvem, por exemplo, a fim de explorar com maior liberdade os limites dos critérios ensaiados em localhost, obtendo assim resultados mais concisos. Então, um possível trabalho futuro proveniente desse seria realizar testes mais robustos, né? Ou os mesmos testes, da forma que a gente sempre desejou fazer do começo, em máquinas mais fortes, mais parrudas, em nuvens instanciadas, por exemplo. Essas seriam nossas referências bibliográficas. E, por fim, dúvidas.